como comecei a minha caminhada. Bom, primeiro, eu tenho que falar para vocês que eu fui muito rebelde também. Eu, dentro da minha adolescência ou aborrecência, eu fui muito rebelde. Embora eu nasci em berço umbandista, eu dou graças a Deus por ter nascido em berço umbandista, eu tive os meus momentos de que eu queria buscar informações, eu queria saber mais. E momentos de rebeldia, é verdade. Comprometimento. Eu não tinha comprometimento. Eu acabei me afastando da religião. Embora a minha família toda fosse umbandista, eu me afastei. Eu fui procurar, junto aos meus amigos da época de futebol, os meus amigos de bailinho, os meus amigos de noitada, eu descobri que eles estavam fazendo um curso chamado de catequese, um curso de catequese para adolescentes, do catecismo. E eu fui para participar desse curso de catequese, de catecismo adolescente, de catecismo para adolescentes. Eu fui. A primeira aula foi tudo bem, a segunda aula dava mais sono do que não sei o quê, a terceira aula, aí o bicho pegou. Porque o padre, eu não vou falar o nome da igreja para não comprometer a igreja, tá? E nem o nome do padre também. O padre, ele entrou na sala falando mal de Iemanjá. Eu me lembro como se fosse hoje. Não, que se você está aqui, você não tem que acreditar em Iemanjá, você tem que mandar Iemanjá lavar a saia dela, você tem que acreditar em Jesus, você tem que acreditar na Bíblia. Eu falei, pô, mas por que ele está falando isso? Eu pensando comigo, por que ele está falando isso? E falou mal dos umbandistas, falou mal de todas as religiões, e eu levantei a mão. Ele fala, mas por que o senhor está falando mal das outras religiões? O senhor as conhecem? O senhor a conhece? Porque a minha família toda é umbandista e ela não é isso que o senhor está dizendo aí, não. A minha família faz caridade, prega caridade, meu avô vai na comunidade levar as coisas, minha mãe vai na comunidade levar as coisas, eles fazem caridade constantemente, não é nada disso que o senhor está falando aí, não. Ah, então me fala por que Iemanjá. Ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Cara, eu não sabia responder. O que eu fiz? Olha, eu não sei responder. Mas na semana que vem eu trago a resposta. Aí fui falar com o meu avô, falei, avô, tô com um monte de perguntas aqui para fazer, babá. Falei, conversa com a mãe Saipuna. Com a mãe Saipuna? Tá. Que era a preta velha da minha mãe. Aí começou a gira. Fomos lá pra gira. Eu não vi a hora, tava com o caderno, a caneta na mão. Minha mãe incorporou, fui lá, bati cabeça para ela, sua bênção, minha mãe, preciso fazer umas perguntas para a senhora. E eu perguntei tudo ali para ela me explicou sobre o sincretismo, ela me explicou sobre os diversos nomes, ela me falou tudo. Eu fiquei uns 20, 30 minutos conversando com ela, e todas as perguntas que o padre me fez que eu não sabia responder, ela me respondeu com clareza. Ali eu percebi a importância de você ter conhecimento da sua religião, de você estudar. A importância que tem de você saber argumentar, saber falar sobre a sua religião. Aí eu voltei com todas as respostas lá para o padre. Vocês não sabem o que aconteceu. Chegou lá, ele começou a dar aula, aí eu levantei a mão, ele fala. Então, mas eu trouxe as respostas hoje, o senhor não vai dialogar comigo? Não, eu não quero saber as suas respostas. Como o senhor não quer saber as minhas respostas? Aí eu peguei e comecei a falar, e ele fica quieto, e eu respondendo. Fica quieto, e eu respondendo. Sai da minha sala, e eu respondendo. Aí ele pegou, ele saiu, aí daqui a pouco veio uma outra menina lá falando que a aula tinha sido encerrada, que o padre não ia mais dar aula, na semana que vem era para voltar. Aí nós voltamos. Aí todo mundo começou a tirar sarro da minha cara, falando que eu tinha acabado com a aula, que eu tinha magoado o padre, etc, 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 etc. Resultado, na semana que vem, ou seja, a outra semana, nós voltamos. Eu voltei com o caderno, que eu queria conversar com o padre. Entrou uma outra pessoa para dar aula, que a gente conhecia, que era amigo nosso também e tal. Falou, o padre pediu para mim dar aula para vocês. Não, mas como assim? Peraí. Ele me fez alguns questionamentos, eu fui atrás dos questionamentos, e ele não quer ouvir? Aí os meus amigos que estavam na mesma sala ficaram do meu lado. Falei, é verdade, o Paulo foi atrás ele só quer responder. Aí ali numa conversa ali, ele falou assim, olha, se você está fazendo um curso de catequese católica, você tem que abraçar a catequese católica, não ficar discutindo a sua religião, a religião de outros, não é isso? Aí eu falei, parabéns,
Não foi isso que o padre fez. O padre entrou aqui, ofendeu a minha família e ofendeu os umbandistas da minha casa. Foi isso que ele fez. Por isso que eu trouxe as respostas. E todo mundo confirmou que havia acontecido isso. Resumo da história. O padre deixou eu completar o catecismo. Eu fiz o catecismo, tá? Mas ele não deu mais aula e ele teve que mudar de paróquia. Porque a história correu o bairro todo, né? Que ele tinha entendido, que eu corri atrás, etc, etc. E ali eu vi a importância do estudo. Mas a minha caminhada mesmo começou nesse momento, quando eu me afastei da religião. Sem ter conhecimento que a minha caminhada mediúnica havia começado naquele instante quando eu me afastei. Quando eu pensei que eu estava encerrando um ciclo, na realidade eu estava iniciando um ciclo. E eu dei continuidade ao ciclo no ano de 1989, quando eu fui para as festividades de Praia Grande, e o meu avô estava junto comigo, e ele falou, você vai andar comigo na praia. E eu fui andando com ele em toda a praia, e ele me explicando um monte de coisa. Falei, olha, a casa de Exu é assim, o terreiro é assim, 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 assim. Por que você está me ensinando isso? Para, eu não quero saber disso aí, não. Você precisa saber que você vai ajudar sua mãe. Não, já tem lá minha mãe, o Edson, que é o meu irmão, já tem o senhor lá, não precisa de mim, não. Tem todo mundo lá. E eu dei o nome ainda das pessoas lá, dos parentes. Eu falei, não, você vai ajudar sua mãe. E eu não me atigo aquele detalhe. E em fevereiro, nós fomos em dezembro, em fevereiro meu avô cumpriu a missão dele e fez a grande viagem. Voltou por Orum. Ali eu entendi as palavras dele, que eu tinha que iniciar a minha caminhada mediúnica e que eu tinha que começar a cumprir a minha missão. Aí eu comecei, fiquei constantemente no terreiro, constantemente. E qual foi a importância do estudo na minha vida? Eu já havia notado que com os ensinamentos da Mãe Saipuna, eu tinha argumentos, eu tinha base para responder e tinha base para defender a minha religião. No entanto, eu continuei questionando muito. Eu continuei questionando bastante. Eu continuei sendo, na realidade, chato. Um médium chato. Perguntava tudo. Hoje eu entendo o quanto que eu era chato. Quando os meus filhos de santo começam a me perguntar, mandar mensagem, tudo, me querendo perguntar. Pai, manda aqueles áudios de 5, 7 minutos, manda aqueles textos quilométricos no WhatsApp, que eu falo, eu até respondo assim, ó, eu não leio pergaminho. Áudio para mim é no máximo 1 minuto. Passou disso, eu não estou ouvindo mais. Aí eu descobri o quanto que eu era chato. E a importância do estudo na minha vida. Foi quando eu perguntei para minha mãe, e a minha mãe falou assim, filho, eu sei para mim, o suficiente para mim. Vai estudar, vai lá, aprende e volta e me ajuda aqui no terreiro. E eu fiz isso. O primeiro curso que eu fiz foi na Associação Beneficente Paulista de Umbanda, com o pai Inésio Spadoni. Depois fiz no Primado de Umbanda, fiz outros cursos, fiz curso com o Adriano Camargo, aprendi muito com ele de Everson. O cara é muito bom mesmo. Fiz curso depois com o pai Rubens Saraceni, onde eu fiquei por mais de 10 anos no Colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruana.